escutar o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Terça-feira, dia 5 de agosto, e eu te acolho para a nossa meditação da palavra do Senhor. Vamos escutar o trecho do Evangelho, capítulo 14 do Evangelho de São Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra e era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca, começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho de hoje, capítulo 14, a partir do versículo 22, andando sobre as águas, Jesus acalma o vento que agitava aquela barca em que os apóstolos estavam atravessando, né? É muito conhecido, Jesus que caminha sobre as águas. E para nós, ele revela algumas condições da vida cristã e da nossa peregrinação terrena. Porque a nossa existência, né, pode ser compreendida dentro dos critérios desta travessia. Estamos indo de um lado, de uma margem do rio para o outro. E em que consiste essa travessia? Estamos, na vida cristã, chamados a sair da margem do que nós somos, da nossa condição humana, meramente humana, biológica, né? Que é gerida pela lei da natureza, que é conduzido pelo que é natural, e nós fazemos a experiência dessa ordem biológica em nós, do que é natural, a gente dá o que recebe, a gente só vive sobre a lei da reciprocidade. Se alguém nos faz o bem, a gente faz o bem. Se alguém não nos faz o bem, a gente não nos faz o bem. Essa é a ordem biológica em nós, essa é a ordem natural. Então o Senhor nos convida a sair dessa margem e fazer uma travessia para chegar à outra margem, que é a nossa condição de filhos de Deus.
Sair da ordem biológica natural para a ordem da graça, da filiação divina. E o caminho ou a barca que nos permite fazer essa travessia é o Senhor. É Cristo Jesus, Filho eterno do Pai. Então, Pedro aqui nos dá um indicativo muito bonito e esclarecedor. Porque Pedro, enquanto confiava, enquanto acreditava que podia fazer, olhando para Jesus, ele fez o impossível, que é caminhar sobre as águas. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E ele, sem hesitar, sem medo, foi lá e caminhou sobre as águas. Mas os evangelistas, eles notam uma coisa muito interessante. Lucas diz que a brisa passava sobre o vento, a brisa tocava o vento de Pedro, ele ficava procurando de onde vinha a brisa. Mateus, ele diz que Pedro ficou com medo do vento, porque era forte. E o que acontece? Este medo o fez desviar o olhar de Jesus. E ficou procurando de onde vinha o vento. E aqui tem um indicativo desta travessia que nós somos chamados a fazer. Só podemos fazer, meus irmãos, com um olhar fixo em Jesus, segurando em sua mão. Porque se nós buscamos, né, as causas e os atritos e as contrariedades que virão, e colocamos o nosso olhar sobre estas realidades, elas vão nos fazer naufragar, afundar, assim como Pedro afundou. Às vezes a gente quer resolver muito as coisas olhando só para o que a gente não pode resolver. Ali Pedro não podia interferir no vento, ele não tinha nenhum poder sobre o vento. Mas ele quis centrar sua atenção no que estava fora do seu controle, que era o vento. E muitas vezes a gente faz isso na nossa vida. E geralmente é isso que nos faz cansar, que nos faz querer desistir, que nos faz afundar. A gente perder força, tempo e energia com as coisas que não dependem de nós, que não estão no nosso controle. É o que uma pessoa diz, é o que uma pessoa faz, é a ação de determinadas pessoas. A gente perde força com isso, né? Querendo que ela agisse de forma diferente. Mas as escolhas dos outros não dependem de nós. A gente pode orientar, a gente pode conversar, a gente pode instruir, mas fazer escolhas por outros não podemos. Então, olhar fixo em Jesus, porque é Ele que vai nos garantir esta travessia daquilo que nós somos para a outra margem, que é a nossa condição de filhos de Deus. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Compartilhe este vídeo, curte e deixe um comentário. Que o Senhor te abençoe nesta terça-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu parei para escutar o Senhor.